Graças a Deus por tudo. Deus é bom, Deus é maravilhoso, refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A minha fé está firmada nele. É por isso que eu estou de pé, é por isso que eu ainda continuo mandando essas mensagens, porque a minha confiança está nele. Ele é o meu porto seguro, a palavra dele é âncora para a minha alma, o espírito dele me enche de paz, me ilumina a alma. A minha força é renovada todas as manhãs por causa da misericórdia dele, que é a causa de não sermos consumidos. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus não tarda, Deus não falha, Deus não mente, Deus não confunde o nome de ninguém, Deus não erra o endereço de ninguém. Ele tem propósito em cada situação. A própria palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Propósito este que é muito maior do que os nossos. Planos esses que nem se comparam aos nossos. O que Deus preparou para aqueles que o amam, a Bíblia relata que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem. Esse é o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que reina absoluto sobre tudo, sobre todas as coisas. É Ele que coloca os reis, é Ele quem tira os reis, é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida, é Ele quem honra, é Ele quem humilha, é Ele quem exalta, é Ele quem abate. E ainda que as pessoas não coloquem fé, não coloquem crédito em você, talvez no seu sonho, no seu plano, talvez naquilo que você tanto tem buscado por tanto tempo e parece tão longe, tão impossível, é aí que Deus tem poder de fazer muito mais do que você imaginar. Eu quero compartilhar com você uma história que está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 17. História de Davi e Golias, corrigindo, não é 1 Reis, é 1 Samuel, capítulo 17. E a palavra fala que Davi era filho de Jessé, que tinha 8 filhos, e ele era o caçula. E Davi, ele ficava nos campos, ele cuidava das ovelhas, ele estava sempre ali conduzindo as ovelhas do seu pai. E os seus 3 irmãos mais velhos é que eram guerreiros do exército de Saul. Eliabe o primeiro, Aminadab o segundo e o terceiro Samá. E Davi, de vez em quando, ele ia até a guerra levar provisão para os seus irmãos. E chegou um dia em que o exército de Israel estava sendo afrontado pelo exército filisteu. E ali estava o guerreiro do exército filisteu, Golias, quase 3 metros. Algumas traduções falam que ele tinha cerca de 2,90 metros. Imagina, quase 3 metros. A palavra de Deus fala que ele tinha um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesavam juntos cerca de 60 quilos, só o capacete e a armadura que ele usava. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e em seus ombros ele também levava um dardo de bronze. A sua lança era enorme, muito grossa e pesada. E apenas a pontinha da lança daquele guerreiro imbatível e até aquele momento invencível pesava 7 quilos. Imagina, um pacote de arroz e 2 de feijão. Só a pontinha da lança daquele gigante, 7 quilos. E por 40 dias ele afrontava constantemente o exército de Israel. E ao invés do exército do Deus vivo avançar e vencer, eles, perna para quem tem. Tanto todos os guerreiros, soldados, como o rei, aquele que tinha que dar o exemplo de braveza, ele era um dos primeiros a correr. E os 3 irmãos de Davi também estavam ali naquela batalha. E também eram aqueles que, perna para quem tem. E no momento em que Davi chegou ali levando grãos tostados e pães para os seus irmãos e queijos para os comandantes daquele exército, ele ouviu a afronta de Golias. E ao ouvir também que receberia prêmios, honras, aquele que vencesse o gigante, ele se interessou. E mais do que apenas se interessar pelos bens que ganharia o vencedor,
que jogaria por terra aquele gigante, ele achou um absurdo. Aquele gigante filisteu incircunciso, que não tinha aliança com Deus, se levantar e afrontar o exército do Deus vivo. E Davi, apenas um rapazinho, ele tomou para si aquela afronta. E então ele tomou uma decisão de enfrentar aquele gigante. Davi, que não tinha experiência de guerra nenhuma. Davi não tinha proteção nenhuma, não tinha capacete, não tinha caneleira, não tinha armadura, não tinha espada, não tinha. E um dos primeiros a desprezar Davi foi seu irmão Eliabe. O que você está fazendo aqui? Você veio apenas para ver a batalha, eu sei que o seu coração é mau. O segundo foi o rei Saul. Quando disseram a ele que Davi queria enfrentar aquele gigante, olha a palavra que o rei Saul deu a ele: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. E o terceiro a desprezar Davi foi Golias. Ele olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Ainda disse para ele: por acaso eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e ainda disse para Davi: vem aqui, e eu darei a sua carne para as aves do céu e para os animais do campo. Mas Davi, ele não estava ali na força do braço. Davi não estava ali na força de uma espada. Davi não estava ali confiando de que ele poderia derrubar aquele gigante debaixo de socos e chutes, na sua própria força. Não, de forma alguma. É aqui que eu quero falar com você através dessa palavra. O primeiro ponto, versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Segunda parte. Você vem contra mim, palavras de Davi contra Golias, com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Terceiro ponto. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça. E o quarto momento que me chama muita atenção, quando Davi também declara: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi jamais confiou na sua força. Davi jamais confiou na armadura que Saul tentou colocar sobre ele. Quando ele disse que ele enfrentaria o gigante, o rei Saul colocou sobre ele a própria armadura, o próprio capacete, em suas mãos a própria espada. E Davi falou: eu não consigo me mover, eu não consigo andar com isso, eu não preciso disso. E o tempo todo declarando: é no nome do Senhor dos exércitos, é na força do Senhor, é no poder do Senhor, é na ação do Senhor. Davi, ele reconheceu que de si mesmo ele jamais poderia derrubar aquele gigante, mas a confiança dele estava no Senhor, que fez os céus e a terra. É onde o próprio Salmo 125 declara que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E também no Salmo de número 124, aonde declara o próprio Davi. No Salmo 124 ele diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu creio que vocês já conhecem essa história. Você que ainda não conhece o fim entre esse duelo desse grande gigante, esse pequeno rapazinho tão inexperiente, leia 1 Samuel capítulo 17. E eu termino essa palavra com esse versículo de Salmo 124, versículo 8. O nosso socorro, o meu socorro, o seu socorro está no nome do Senhor dos exércitos. A nossa vitória, a nossa família, a nossa resposta, o nosso refúgio, o nosso auxílio. Tudo o que precisamos está no nome do Senhor dos exércitos.
E Deus deu a vitória a Davi de uma forma extraordinária, mostrando que não é na força do braço que o homem vence, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Amém?